aí, gente, começando mais um vlog aqui neste canal, dessa vez para o nosso projeto de vlog crime. E o livro da vez vai ser O Caso Evandro. Eu estou lendo esse livro aqui numa leitura coletiva da Patrícia, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. Mas antes de começar a falar sobre esse livro aqui, já vou me apresentar, não é mesmo? Se você caiu nesse vídeo e está aqui de paraquedas, do nada assim, bem-vinda, eu sou a Ká. Esse aqui é o Garota do Vlog, que a gente fala sobre livros, literaturas e afins. E a gente tem um projeto aqui no canal que se chama Vlog Crime, que consiste basicamente eu lendo livros sobre crimes reais e comentando com vocês a minha experiência de leitura, né, ao longo do vlog. Se eu não estou enganada, esse daqui já é o 7º vídeo sobre o vlog crime, e dessa vez eu escolhi o caso Evandro porque eu já ia participar da leitura coletiva da Paty, então eu falei, por que não já, né, não fazer um vlog sobre este livro. Pra quem não conhece o caso Evandro, aqui a gente tem um caso de um menininho de 6 anos de idade, se eu não estou enganada. Ele foi sequestrado, digamos, mas assim, ele sumiu, né, e a família dele não sabia o que tinha acontecido com ele, não sei o que, e começaram as investigações em Guaratuba, no Paraná, e daí descobriram o corpo desse menino, né, do Evandro, em um matagal, basicamente, né, e aí começou então toda a investigação relacionado ao menininho Evandro, né? E aí foram descobertas que a primeira dama da cidade, né, mulher do prefeito da cidade, e a filha dela estavam envolvidas no caso, junto com outro pai de santo, que é o Osvaldo, e outras pessoas que também ajudaram no crime. Eu já comecei a ler o livro, já tô na página 212, pra ser sincera, então eu já li quase a metade do livro, mas eu venho comentar com vocês o que eu tô achando dessa leitura até o momento, né? Que livro pesado! Eu tô achando uma leitura muito densa, pra ser sincera, porque assim, digamos que eu sou uma pessoa que já é acostumada a ler sobre esse gênero, né, sobre crime real. E ainda assim eu estou sentindo a leitura muito densa, muito difícil de evoluir, sabe? Parece que eu leio e não saio da mesma página. Mas eu acho que isso é pela questão do crime ser com crianças, sabe? Vocês sabem que eu tenho um negócio com crianças e animais. Então, assim, falou de crianças e animais, crimes com crianças e animais, eu já fico... A minha mente já fica puta e eu já fico puta e tudo acontece de uma forma diferente sobre um crime que aconteceu com uma pessoa já da minha idade, por exemplo. Por mais que tenha sido um crime horrível com a pessoa da minha idade. Então, se é um crime horrível com criança ou que envolve animal, eu já fico muito... Não sei, o meu corpo, a minha mente, ela já funciona de outra forma. Então, basicamente, é isso. E eu tenho algumas coisas pra comentar com vocês. A primeira coisa que eu tenho pra comentar aqui, gente, é que a polícia, os peritos brasileiros, eu não sei o que acontece com eles, não tô dizendo de todos, tá? Não vou, tipo, generalizar aqui, mas alguns são extremamente despreparados pra estarem em tais profissões, sabe? Porque aqui a gente tem uma prova que aparece aqui de um chinelo. E eles literalmente jogam o chinelo pra ver se alcança. Tipo assim... Ah, mas o chinelo não alcançaria até aquela parte. Então vamos jogar a prova do crime pra ver se alcança. E daí, tipo, eles jogam a prova do crime e essa prova deixa de ser uma prova. Por quê? Porque ela foi contaminada. Então, assim, gente, aqui eu já fiquei puta que eu falei, gente, jogasse outro chinelo, jogasse outra coisa, jogasse outro objeto, mas não a prova do crime. Tipo, eu realmente não sei o que tinha na cabeça dessa galera. Aqui já foi o primeiro ponto que eu fiquei puta. Isso eu tava na página 22. 22 do livro. Outra coisa que eu quero comentar com vocês que me deixou puta, gente. Aqui já na página 48, tá? Eu vou até ler pra vocês entenderem o porquê de eu ter ficado puta. Perguntam pra Celina. Celina é a primeira dama da cidade, tá? A mulher do prefeito. Qual o teu estado emocional após o ritual? Ela fecha os olhos e responde engolindo a voz. Normal. Hã? Normal? Não teve nenhum mal-estar? Ela não responde. Dona Celina. Celina olha para os lados sem direção. Qual foi a situação da senhora após o ritual? Há um silêncio antes que ela responda. Normal. Normal? De novo silêncio. Não houve nenhum mal-estar? Celina fecha os olhos como se estivesse exausta. Não. Não? Quem planejou o ritual? Beatriz olha para baixo e fecha os olhos. Gente, isso daqui é porque depois que descobrem o menino e começam as investigações, descobrem que ele foi sacrificado no ritual. Eu não vou dar detalhes, porque vocês precisam ler pra entender do que eu tô falando, mas assim, gente, como que você faz um ritual humano com uma criança de 6 anos e você se sente normal depois disso? Normal, cara? Eu fiquei muito nervosa,
Vocês não fazem ideia do quanto eu fiquei nervosa. E aqui já na página 159, a gente tem uma nota aqui no rodapé que eu quero ler pra vocês, porque muitas pessoas ficam falando sobre a religião do candomblé como se fosse uma coisa demoníaca, como se fosse uma coisa de Satanás. E, gente, não é, tá? Então, assim, parem com esse preconceito com essa religião, porque é uma religião como qualquer outra religião que não faz mal pra nenhum ser humano, tá bom? Então, olha só. É comum no processo do caso Evandro que os dois termos sejam usados quase como sinônimos. Aqui o termo de umbanda e candomblé, tá? Mesmo por parte dos acusados, mas principalmente nas falas de acusadores. Vale também ressaltar que, independente das práticas, cruzadas ou não, não há sacrifício humano em ritos afro-brasileiros. Então, assim, parem com essa discriminação sobre ai, porque isso é do diabo, porque isso é do seu... Como se só a religião católica e cristã fosse de Deus, entendeu? Gente, não, pelo amor de Deus. Vamos desmistificar isso, porque tá errado. Você não concorda com a religião? Tudo bem, é só você não seguir a religião. Você não precisa ficar falando mal da religião, sabe? E aí, a última coisa que eu queria comentar com vocês nesse primeiro take de vlog é sobre o despreparo da polícia, né? Obviamente. Até a parte que eu li, a gente vê um despreparo gigantesco da polícia brasileira, da polícia civil, da polícia militar, da polícia federal, em casos de grande repercussão. Porque esse caso aqui aconteceu em 1992 e ele teve muita repercussão, inclusive em rede nacional. Inclusive, das crianças desaparecidas aqui, porque aqui a gente também vai ter várias crianças que foram dadas como desaparecidas, né? E algumas até hoje os casos não foram encerrados, não foram concluídos. E até numa novela da Rede Globo, que é Explode Coração, passava, né, imagens de crianças desaparecidas no final de cada capítulo da novela. E várias crianças foram encontradas por causa da novela Explode Coração da Rede Globo. E inclusive o Leandro Bossi, que é um garoto que também foi dado como desaparecido, né? E que a gente compreende um pouco mais o caso dele aqui também dentro desse livro. Ele foi mostrado nessa novela, né? No final de algum capítulo dessa novela. E eu achei muito interessante colocar isso aqui no vlog, né? Pra gente ter uma noção de que, tipo, o caso teve tanta repercussão que ele foi pra rede nacional, que ele apareceu numa novela que sabe? E, enfim, gente, o despreparo da polícia aqui é gigantesco, tá? Eu queria deixar isso bem explícito aqui. Em caso de grande repercussão, assim, eles não tiveram, eu não sei nem se eles têm hoje em dia preparo para lidar com casos de grande repercussão em todo o país, sabe? Em todo o estado, porque a gente vê vários erros aqui que foram cometidos, provas que desapareceram e a gente não encontraram essas provas. E, enfim, gente, aqui a gente também tem um ponto que é que a Celina e a Beatriz, que a Beatriz é filha da Celina, né? Ou seja, filha da primeira-dama da cidade. Até o ponto que eu li, elas alegaram que elas confessaram o crime por conta de serem torturadas, né? Por conta de torturas. E até esse ponto que eu li, eu não sei se isso é verdade ou se isso é mentira, mas eu estou crendo que é verdade. Por conta de que as duas falam as mesmas coisas e tudo parece coerente. E os outros acusados, que é o Oswaldo Pai de Santo e os outros demais acusados, também falam que confessaram o crime por conta de serem torturados. E a história de todos eles batem. Então, pra mim, na minha cabeça, até o momento, parece que eles estão falando a verdade. Então, eu já não sei se eu já não sei no que acreditar, sabe? Eu não sei se eu acredito nele, se eu acredito no que a polícia tá falando. E, enfim, gente, tá uma loucura esse livro aqui, mas assim, eu confesso que a leitura tá sendo bem densa. O capítulo 5, então, foi um desespero. Parecia que eu não conseguia sair daquele capítulo, mas parece que depois do capítulo 6 pra frente, eu tô conseguindo ler mais rápido, assim, e conseguindo absorver mais as informações. Mas assim, gente, esse livro tem muita informação, muitos autos do processo que aconteceu dentro do caso Evandro e do Leandro Bossi, que é outro menininho desaparecido. E a gente conhece muitas pessoas, então às vezes a gente nem lembra o nome das pessoas que foram relatadas aqui. Às vezes o autor tem que voltar, olha, lembra aquele advogado que eu falei no capítulo tal, pra gente lembrar daquela pessoa que apareceu no capítulo e que tá aparecendo novamente, sabe? Mas eu tô gostando de fazer essa leitura. Só que eu sinto que a narrativa do autor é bem diferente, é um pouco mais documentarista, sabe? Do que os outros livros de crimes reais que eu já li. Enfim, é isso, gente. Eu volto quando eu tiver mais atualizações pra vocês.
gente, vim finalizar o vlog de O Caso Evandro, né? O nosso livro do Vlog Crime. E, gente, que livro confuso. Eu já terminei de ler ele, tá? Terminei de ler ele ontem. Ontem foi terça-feira. Mas, assim, já digo que eu não aguentava mais ler esse livro. Mas, nossa, cara, por que o livro é ruim, o livro é chato? Não, não é isso. É porque, gente, o livro é muito confuso. E por ele ser muito confuso, a gente acaba se confundindo ao longo da narrativa. Mas eu entendo que o livro é confuso porque o caso do Evandro é inteiramente confuso. Então, não teria como escrever um livro sem essa confusão toda, sabe? Mas antes de falar, no geralzão, sobre este livro, eu tenho algumas coisas pra comentar com vocês, né? Que foram as minhas últimas marcações aí em relação ao livro. Gente, aqui a gente vai ter o caso do Leandro Bossi. O Leandro Bossi foi outro garoto que sumiu, né? Na mesma época ali que o Evandro sumiu, desapareceu. E ele tinha basicamente quase a mesma idade do Evandro, né? O Evandro tinha 6 anos e o Leandro tinha 8. Então, querendo ou não, a gente tem o caso do Leandro Bossi também no livro, porque acaba que ele também, né, vira alvo de que o grupo da Zabage ali, do pessoal que sequestrou o Evandro, tivesse também sequestrado o Leandro. Então, basicamente, a gente também tem a visão do caso do Leandro, né? E o mais triste de tudo, gente, ao ler isso, é que o caso do Leandro, ele está aberto até hoje. Faz mais de 30 anos que o menino sumiu e ele ainda está aberto até hoje. Imagina a família desse menino até hoje sem ter nenhuma informação do paradeiro dele. Eu fico me pondo no lugar e eu fico, tipo assim, triste, sabe? Pela família, por tudo que eles já devem ter passado. E o caso ainda tá em aberto como criança desaparecida, sabe? Hoje em dia, se ele estiver vivo, ele já é um homem, ele já tem 36 anos, 30 e poucos anos. E aqui, gente, eu quero ler uma coisa pra vocês, que eu percebi nesse caso que as pessoas estavam totalmente desesperadas para que o caso fosse concluído, para que o caso tivesse uma solução. E elas estavam tão desesperadas que elas estavam colocando a culpa em qualquer pessoa, sabe? Tipo, no desespero mesmo para que o caso fosse solucionado. E aí, em uma dessas declarações de depoimentos, tem a seguinte coisa, ó, que a declarante nesta data apresenta seus filhos menores para submeterem-se à elaboração de retrato falado junto ao Instituto de Criminalística, na expectativa de ver o crime grave solucionado. Então, assim, as pessoas estavam colocando ali em risco a sua família, a sua vida, os seus filhos, para darem depoimentos, para darem prestação de serviços às custas de, às vezes, nada, sabe? Então, colocando em risco tudo, tipo, até mesmo o emprego, a família, os filhos, os companheiros, só pra ver o crime solucionado, porque não aguentavam mais ouvir falar desse crime na cidade do Paraná, sabe? Então, é muito complicada essa situação, porque, querendo ou não, se você dá um depoimento só porque você quer ver o crime solucionado e porque você acha realmente que o seu depoimento vai fazer a grande diferença no caso, você pode acabar colocando pessoas inocentes atrás das grades. Às vezes, por via das dúvidas, é melhor não falar nada, ficar quieta e deixar que a polícia investigue, porque a polícia aqui também totalmente competente, gente. E aí, gente, a gente chega num ponto aqui nesse livro que eles acabam desconfiando se o corpo do Evandro que é encontrado, se o corpo da criança, né, que foi encontrado, é realmente do Evandro. E aí eles tentam pedir exumação do corpo para fazer novos testes, para fazer novas pesquisas, se realmente o corpo é do Evandro ou não é do Evandro. E, gente, pelo amor de Deus, já tinha sido comprovado que o corpo era do Evandro no teste de DNA que eles fizeram. Então, assim, eles queriam criar teorias da conspiração em cima de um caso que eles nem conseguiam desvendar, sabe? E aí isso me irritou muito, porque eu fiquei tipo, gente, o caso já é todo confuso, o caso já é todo cheio da seita satânica, do Exu, do não sei o que, do Umbanda, dos candomblé, das casas espírita. Já tem toda uma aglomeração de fatos que deixam o caso ainda mais complexo. E aí eles querem agora exumar o corpo do garoto porque acham que o corpo do garoto não é do garoto, sendo que o teste de DNA já tinha sido feito. Então isso me deixou muito nervosa ao longo da minha leitura, porque eu não via o motivo deles quererem fazer isso, sabe? Então, assim, gente, olha, só passei nervoso lendo esse livro. E aí, pra finalizar, o que eu queria falar sobre esse livro apesar do livro ser grande, ele tem 418 páginas, mais ou menos, de leitura sobre o caso, ele não é confuso ao ponto de você querer desistir do livro, sabe? O caso é confuso, então, assim, não tem como o autor
mencionar as coisas aqui sem essa total confusão, porque o caso inteiro do Evandro é confuso, é extremamente complexo. Até hoje o caso não foi solucionado. A gente tem toda essa questão, né, de tipo, depois de 30 anos o caso ainda não foi solucionado. Basicamente é isso. Mas assim, apesar do livro ser uma confusão total, a gente não vê o autor se repetindo aqui ao longo da leitura, sabe? Às vezes ele volta no tempo pra relembrar algumas coisas que provavelmente o leitor já vai ter esquecido ou vai ter se confundido, mas ele não fica repetindo os mesmos fatos a todo momento, sabe? O que poderia ter sido muito fácil de acontecer pelo simples fato do caso ser confuso. Então, assim, o Ivan foi muito feliz nessa parte do livro, porque ele não ficou se repetindo, não ficou jogando as mesmas informações que ele já tinha jogado, né? Às vezes, obviamente, ele relembra, né, pra relembrar o leitor. Então ele fala, olha, vamos voltar lá no capítulo 2 em que eu disse tal coisa. E aí, basicamente é isso, mas ele não fica se repetindo nos mesmos acontecimentos ao longo do livro o tempo inteiro, sabe? Então isso foi um ponto muito positivo pra obra. Mas assim, gente, o que eu achei desse livro? Eu esperava que o livro não tivesse essa narrativa mais documentarista, sabe? Eu esperava que fosse uma narrativa mais investigação, mais... Eu não sei explicar, mas eu não tava esperando esse tipo de narrativa. Eu acho que esse tipo de narrativa não funciona muito pra mim, né? O tipo documentarista, jornalística, mas basicamente. Então, eu senti que eu demorei muito pra ler esse livro. Eu demorei basicamente um mês pra ler esse livro. Eu não demoro tanto tempo pra ler livro, apesar que livros de crimes reais, geralmente eu tô demorando mais ou menos um mês pra ler mesmo, porque são coisas pesadas, né? São casos reais. Mas eu senti que no capítulo 5 e no capítulo 9, parecia que eu lia, e tipo, não acabava, sabe? Parecia que as páginas não estavam passando. E eu ficava extremamente frustrada com isso. Mas eu entendo que é porque o caso é muito confuso, eu não estava acostumada com esse tipo de narrativa. Então, por esse motivo, né, eu acho que a minha leitura foi um pouco mais densa, né, um pouco mais lenta. E tá tudo bem também, né, porque eu não preciso ler o livro correndo. E, obviamente, muitas coisas são pesadas nesse livro, principalmente o fato de que as vítimas são crianças. Então, tudo que tem criança e animal mexe muito comigo. Eu fico extremamente puta, extremamente triste ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu tenho que lidar comigo mesmo, com a minha cabeça, pra eu não surtar totalmente quando eu leio esses casos com crianças e animais. Sem contar que aqui as mortes foram extremamente violentas, né? Então, a gente tem aí crianças de 5 a 10 anos sendo assassinadas e de forma extremamente violenta, com ricos detalhes. Então, assim, pra quem quer ler esse livro, eu acho que tem que ter um pouco de estômago pra ler esse livro, porque ele realmente tem muitos detalhes sobre como as mortes aconteceram e sobre os detalhes de torturas, porque vários acusados aqui sofreram torturas, né, por conta da polícia. E outra coisa que me deixou extremamente triste nesse livro foi esse fato das torturas, né, porque assim, a gente sabe que tortura não é investigação. Então, tortura é tortura, investigação é investigação. Se você acha que torturar é investigar, então você tá totalmente insano, né? E aí a gente vê aqui esses policiais que torturaram os acusados para que eles dessem ali informações que eles queriam que fossem dadas. Então eu diria que a gente tem essa total falta de justiça. E a gente vê isso aqui muito nítido nesse livro, porque policiais são pessoas que deveriam proteger a gente, sabe? Proteger a sociedade, as pessoas da sociedade. E aqui nesse livro eles fazem totalmente o oposto disso. Não todos, né, obviamente, mas a maioria, pelo menos, dos que foram acusados aqui. Porque teve policiais que foram acusados, né, de tortura nesse livro. E o trabalho da polícia aqui, gente, foi, assim, infelizmente, extremamente incompetente, extremamente... Eu não sei nem colocar em palavras pra dizer o quão desestruturada a nossa polícia é. Assim, definitivamente não estão prontos pra lidar com casos extremos. Basicamente é isso. Mas eu gostei de fazer a leitura desse livro, foi diferente pra mim fazer a leitura desse livro. Mas eu esperava gostar mais desse livro, então ele ganhou uma classificação de 3,5 estrelas. Não acho que é um livro que eu vá reler, então não acho que é um livro que eu vá ter na minha estante. Provavelmente eu vou vender ou eu vou doar pra alguém. Mas basicamente é isso, gente, que eu achei desse livro. Não foi um dos melhores livros de crimes reais que eu li, principalmente porque eu fiquei extremamente puta, extremamente triste com o fato das vítimas serem crianças e também porque a narrativa foi bem lenta pra mim, então isso diminuiu o livro no meu conceito, digamos assim. Mas não é um livro ruim, tá, gente? Eu acho que quem gosta de crimes reais, quem
tem curiosidade sobre esse caso, vai gostar bastante desse livro aqui. Lembrando que eu vou deixar o link pra compra desse livro aqui na descrição, tá? Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso, mas apoia o meu trabalho aqui na internet. Eu vou ficando por aqui, se você me acompanhou até aqui nesse vlog, muito obrigada pela sua companhia. Se você é novo caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sai todas as quintas-feiras às 6 horas da tarde. Mega beijo pra vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.